regularizar a sua profissão autônoma aqui em Portugal? Então você precisa saber como abrir a sua atividade nas finanças e tudo que envolve esse assunto. Eu sou Raquel Andreata, sócia e fundadora do Andreata Becker Bandeira de Sá, um escritório de advocacia aqui em Portugal que ajuda as pessoas nos mais diversos temas e principalmente os brasileiros a imigrarem para Portugal ou regularizarem a sua situação aqui no país, de forma segura, eficaz e legal. Se você é trabalhador autônomo e você pretende trabalhar de forma independente, mas regular, ou seja, emitindo seus recibos verdes perante a autoridade tributária, então a primeira coisa que você precisa é abrir a sua atividade nas finanças. Para abrir a sua atividade, basta se dirigir ao posto das finanças da autoridade tributária mais próximo da sua casa, com o seu documento de identificação, que pode ser o seu passaporte ou autorização de residência. Também vai precisar do seu NIF. Se você não sabe o que é NIF, não tem o seu NIF ainda, aqui na descrição eu vou deixar um vídeo para você, que a doutora Gabriela, minha sócia, gravou explicando tudo sobre o assunto. Também vai precisar ter uma conta bancária em Portugal e levar com você o seu comprovativo de IBAN, aquele emitido pelo banco, aonde tem o seu nome e os dados bancários da sua conta, que ela vai ficar associada. Você também vai precisar preencher um formulário na autoridade tributária com o seu CAI. O que é o CAI? O Código de Classificação das Atividades Econômicas. Toda atividade tem uma classificação e isso vai afetar na alíquota de imposto de IVA que cada atividade paga. Mas para você, o que você precisa saber agora é que você pode escolher um ou vários CAIs aí para serem da sua atividade. Por exemplo, se eu sou advogada, eu tenho CAI de advogado. Se eu quero fazer feira, é um CAI. Se eu quero dar aulas particulares, é outro CAI. Então, dependendo daquilo que você vai, né, do destino aqui da sua atividade, você vai escolher um CAI para você, um código para você. Outra dúvida que eu vejo muito aí que o pessoal tem é com relação à necessidade ou não de um representante fiscal de IVA. Se você for residente, se você tiver comprovante de residência aqui em Portugal ou já tiver uma autorização de residência onde conste o endereço, né, que você tem, ou seja, você tem um domicílio fiscal aqui em Portugal, nessa situação, você não precisa de um representante fiscal de IVA. Mas se você ainda não tem, então você vai precisar, sim, ter alguém que se responsabilize pelo seu pagamento de imposto, que é o representante de IVA. Uma outra forma também de abrir atividade para aqueles que já possuem um portal, né, um acesso ao portal das finanças, com código, senha e tudo mais, é fazer diretamente ali online. Então, se você tem, você nem precisa de dirigir ao posto das finanças, podendo fazer a sua solicitação no e-balcão, direto na sua área de acesso das finanças. A abertura de atividade, ela é gratuita, não tem nenhum custo, porém atenção, porque você vai ter custos, né, de contribuições à segurança social, de impostos, etc. E eu quero falar um pouquinho aqui sobre as principais despesas que você pode ter com a sua atividade, para que não seja pego desprevenido, para que não esqueça de fazer o que tem que ser feito e depois tenha que pagar coimas e multas e coisas que a gente não quer, não é verdade? Então vamos lá, segurança social. Primeiro ano, isento. Se você está no teu primeiro ano de atividade, você tem isenção. A partir do segundo ano, você vai pagar proporcionalmente aquilo que for faturado. Lembrando que se seu faturamento for zero, mesmo assim você paga um mínimo de 20 euros à segurança social. O IVA, que é o Imposto de Valor Acrescido, ele tem aqui uma porcentagem em cima dos serviços efetuados de 6 a 23%. Se você pretende, né, se você imagina que você vai faturar menos de 12.500 euros por ano, quando você for fazer o pedido de abertura da tua atividade, já vai informar nas finanças e vai pedir pela isenção do IVA, que você tem esse direito caso você fature menos de 12.500 euros por ano. Se o teu faturamento no final do ano chegar a ser superior, então no ano seguinte você não vai conseguir se enquadrar na isenção e vai ter que começar a recolher IVA proporcional ali aos teus serviços, né? Ao valor da nota do recibo verde que você emitiu. Outro imposto que é muito comum é o IRS, que é o IR do Brasil, que é o Imposto de Renda. O reter na fonte ali, a partir do momento que você emite um recibo verde, você pode vir a ter a necessidade de reter já na fonte parte desse imposto. Só que se você estiver faturando menos de 12.500 euros por ano, você também consegue estar isento aí da necessidade de reter na fonte.
Caso você tenha que reter, o que que acontece? No final do ano, quando você for fazer, né, no começo do ano seguinte, né, quando você for fazer o teu imposto de renda do ano anterior, você vai colocar ali todos os seus faturamentos e vai colocar outros gastos que você teve associados à sua atividade, enfim. Para isso, sempre procurem, né, ajuda de um profissional para fazer, se você não tiver conhecimento de como faz o imposto de renda. É muito importante fazer de forma correta, para não estar aí caindo numa malha fina ou pagando impostos desnecessários. Então, o que é que vai acontecer? Você vai dizer tudo que você emitiu e tudo que você faturou naquele ano, e dependendo, você vai ter, se você reteve IRS na fonte, você pode ter valores devolvidos ou ter que pagar mais imposto, dependendo de como é que foi o teu faturamento. Então, o que a gente conclui aqui? Que tem que ficar muito atento, porque se você for faturar mais de 12.500 euros por ano, se for essa a sua perspectiva e previsão, talvez valha mais a pena para você abrir logo uma empresa do que regularizar a sua situação através da abertura de atividade. Uma dúvida muito associada a esse tema de abertura de atividade é com relação ao visto D2. Algumas pessoas estão lá no Brasil e acabam imaginando que para se declararem como trabalhadores autônomos devem abrir atividade nas finanças e isso já te dá o direito de fazer o requerimento de um visto, mas isso não é verdade. Apenas o fato de ter uma atividade aberta aqui em Portugal não vai te dar o direito de pedir e solicitar um visto D2. Para solicitar um visto D2, você precisa ter um contrato de prestação de serviço, valor de mínimo de um salário português por mês, no período de 1 ano, com uma empresa sediada em Portugal ou que você consiga comprovar a necessidade de estar no território português, cumprir determinada prestação de serviço com empresa sediada em outro país da Europa. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você. Se gostou, deixa seu like, compartilha com um amigo. Aqui na descrição tem todos os nossos contatos. Se você precisar de alguma coisa, entre em contato conosco. Muito obrigada e até a próxima!